Seus braços nos tomaram, nos envolveram. Como um lençol que nos envolve, os seus braços nos cobriram. Cobriu todo o nosso corpo, os seus braços nos envolveu. Ele nos carregou. Fora dos teus braços, Deus, nós nos sentimos perdidos. Não encontramos lugar fora de Ti, Senhor. Só Tu nos envolve assim. Só Tu nos abraças assim. Rendidos estamos a Ti, Senhor. Entregues a Ti, ao Teu mover, Senhor. Quebrantados em Tua presença, aqui estamos nós, Senhor. Só queremos ser Teus. Entregues a Ti, Senhor. Voltados para Ti. Com os olhos fixos em Ti, Senhor. E poder abrir os nossos lábios e Te dizer: Te amamos. Te amamos, Deus. Nós Te amamos. Tudo entregamos a Ti, Senhor. Porque Tu és o nosso dono. Mas eu Te amo. Aleluia. Mesmo fraquinho, e não Te deixo, porque preciso do Teu carinho. Fica comigo, Senhor Jesus. Sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Aleluia! Cante, mas eu Te amo. Mas eu, Oh, mesmo aleluia. fraquinho, mesmo fraquinho, e não Te deixo, e não Te deixo, porque preciso do Teu carinho, do Teu carinho. Fica comigo, Senhor Jesus, cante. Fica comigo, Aleluia. Senhor Jesus. Sou pequeno, sou fraquinho, sou pequeno, sou fraquinho, mas não saio do caminho, Mas não saio do caminho e nem deixo a minha cruz. Esse Jesus é maravilhoso. Olha o que Ele faz com a gente, querido. Na presença dEle, nós nos sentimos criancinhos. Nos perdemos em Teu amor, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Tome a sua Bíblia, por favor. Eu queria ir para casa, deitar na minha cama agora e ficar pensando em Deus. Sabe?
ficar lá deitado pensando nele. Olha para esse irmão que está do teu lado aí, meu irmão. Diz para ele assim, ó. Jesus está aqui. O que faz a diferença, meu irmão, é a presença dele. É isso que faz a diferença. Lucas capítulo 22, versos 47 a 53. Lucas 22, 47 a 53. Procura aí, meu irmão. Olha mais uma vez para esse irmão que está do teu lado. Diz para ele assim, ó. Orelha não é ouvido. Lucas 22, 47 a 53. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, obrigado, atacaremos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Deus nos abençoe pela leitura do texto da sua palavra. Podem sentar os que estão em pé. E que podem. Orelha não é ouvido, mas é um símbolo de escuta. Sabe, os institutos que trabalham com a surdez, normalmente eles colocam uma representação de uma orelha como parte da sua logomarca. E as pessoas olham então para aquele desenho e sabem que ele se reporta às questões da audição. Você anda pelas calçadas e vai encontrar os antigos e quase que obsoletos telefones públicos, e eles estão protegidos por uma armação que nós chamamos de orelhão. Então chamamos de orelhão telefônico porque o formato imita uma orelha. Aqueles instrumentos que são veículos da fala e da escuta, nós chamamos de orelhão telefônico. Então parece que, olhando nós agora para este texto da Escritura, nos parece que é um tanto quanto emblemático o fato de que o discípulo de Jesus, no momento em que Jesus está falando com eles e que uma multidão se aproxima contra Jesus, e que os soldados lançam mão de Jesus para prendê-lo, um discípulo impulsivo, que o Evangelho de João vai dar o nome dele, vai denunciá-lo, é Pedro, diz que ele
puxa da espada e corta a orelha direita. De quem? Do representante legal, do poder e da força armada, do sacerdócio judaico, do sumo sacerdote. Era a guarda do templo, o servo do sumo sacerdote, o seu representante. A lei religiosa instituída, caminhando na direção de Jesus, e parece-nos que, propositalmente, os evangelistas fazem questão de colocar que a orelha direita daquele homem foi cortada, porque Pedro parece que era ruim de pontaria. Eu acho que ele tinha mirado no pescoço e errou a mira e acertou na orelha. E quando ele faz isso, Jesus prontamente o repreende, diz: para com isso, basta. Não é essa a característica do nosso trabalho. Para aí, vou ter que consertar o erro que você acabou de fazer. Vai lá e toca na orelha daquele homem e diz que ele é restaurado. Eu quero lhe dizer que em toda e qualquer circunstância, Jesus é o mesmo. Ele continua operando milagres, mesmo nas circunstâncias mais improváveis mesmo nas circunstâncias onde parece que não caberia a ação da misericórdia e do socorro, mesmo nos momentos em que a intervenção parece-se necessária ser a intervenção do juízo, ainda assim a misericórdia do Senhor se manifesta, o milagre do reino se consolida e uma vida é atingida pela graça do Senhor. Esse texto, portanto, parece ser um chamado à boa escuta. Esse texto, portanto, parece-nos ser um convite a ouvirmos bem, porque ele começa dizendo que Jesus ainda estava falando. O que era que Jesus estava falando? Jesus tinha subido ao Monte das Oliveiras para orar com seus discípulos, porque Jesus antevia a sua morte. Jesus sabia que estava pertinho da hora que iriam tomá-lo e que ele seria crucificado. Então, Jesus sobe para um lugar costumeiro, ele sobe para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava estar com seus discípulos, onde ele costumava orar com seus discípulos. Aquele é um momento extremamente difícil para Jesus, agonizante para ele, porque ele ora ali, e ele ora em uma intensidade de alma, numa intensidade de espírito tão grande. Ele não leva todo mundo para aquele monte, ele leva apenas os discípulos do relacionamento mais íntimo, porque aquele era um momento que Jesus não queria compartilhar com muitos. Era o seu momento de dor, de agonia pré-morte. E Jesus então está orando, está clamando ao Senhor. Ele pede uma licença aos discípulos e diz: olha, fica aqui, eu vou um pouquinho mais adiante, porque eu quero orar, ora aí por mim, me ajuda em oração. E quando Jesus volta, uma hora depois, me parece, eles estão dormindo, desacordados. E Jesus olha para eles e diz: puxa, vocês não conseguem orar nem uma hora. Eu aqui, nessa agonia de alma, eu quero vocês orando comigo, porque não é por mim. A minha agonia não é por mim. A minha agonia é por vocês. A minha dor, o meu gemido, a minha angústia é por vocês. E vocês não conseguem orar nenhuma hora. Olha, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E ele volta para orar. E continua orando. E quando ele faz uma pausa na sua oração, que retorna, os seus discípulos estão novamente dormindo. Parece que
há uma injustiça neste negócio de amar. Parece que há um desalento na dinâmica da entrega. Parece que os que se doam, os que se entregam, parece que estão intimados a sofrerem mais, porque era tudo por eles, não era por ele. Toda entrega, todo sacrifício era por eles. E quando Jesus retorna pela última vez, eles estão novamente dormindo. E Jesus está falando com eles. Esta parte do texto então que nós lemos é o final deste acontecimento. E Jesus está admoestando-os. Jesus está dizendo: olha, vocês não conseguem segurar o sono aí por 1 hora. E diz que enquanto ele está falando isso pela última vez, diz que vem lá uma multidão e eles estão carregando tochas. Eles estão carregando lâmpadas. Eles estão carregando porretes, varas. Eles estão com espadas em punho. E vão caminhando. E à frente deles, liderando aquela turba, está um dos discípulos. Um dos que passou 3 anos e meio comendo com Jesus, subindo montes com Jesus, experimentando a visão de milagres. Ele estava liderando aquele grupo que pretendia matar o Messias. Mas que isto? Ele já havia negociado a vida do Messias. Mas que isto? Ele havia compromissado-se com a perversa trama da traição manifesta. Ele disse: eu vou beijá-lo, e quando eu beijá-lo, vocês vão saber quem é, nessa noite escura, sob esse manto negro da noite, em que as tochas de vocês e as lamparinas podem errar. O meu beijo será denúncia certeira de quem ele é, e vocês não errarão. Imagina, pensa nesse cenário, nesse quadro todo, e Jesus está lá esperando, falando com estes homens. Este texto me parece que tem uma parte dramática, que é exatamente quando a orelha daquele oficial do sacerdócio é cortada. Jesus vai afinar os nossos ouvidos nessa noite, para que nós possamos ouvir o som dos céus, amém? E eu sei que o som dos céus vai consolidar as palavras de destino nas nossas vidas, e vai nos desatar para o nosso tempo extraordinário de vitória, porque os nossos ouvidos não ficarão viciados pelo pecado, os nossos ouvidos não ficarão viciados pelos temores, os nossos ouvidos não ficarão viciados pelas tradições, os nossos ouvidos não ficarão viciados pelos preconceitos, os nossos ouvidos serão curados milagrosamente pelo dedo de Deus, e a nossa audição vai capturar o som dos céus. Amém, querido? Amém, amado de Deus? Por quê? Porque uma escuta prejudicada induz ao erro.
Se a sua escuta estiver prejudicada, você será induzido a errar. Olha bem, os sacerdotes estavam errados. Os sacerdotes estavam estribados em preconceitos de todas as formas no tocante à fé em Jesus. Eles não conseguiam ouvir o novo de Deus, porque os seus ouvidos estavam contaminados e viciados pelo velho dos homens. Os ouvidos deles não conseguiam se abrir para ouvir o som dos céus. Começaram considerando que nenhum profeta havia surgido da Galileia, e que, portanto, pela força desta tradição preconceituosa, como poderia este Galileu ser o enviado de Deus? Os sacerdotes estavam equivocados. Eles não conseguiam enxergar grandeza em Jesus, não conseguiam ouvi-lo, porque o preconceito barra a escuta. O preconceito torna a escuta difícil. O preconceito parcializa a capacidade de ouvir. Você não ouve com integridade, você ouve com parcialidade. E ouvir com parcialidade às vezes é pior do que não ouvir coisa nenhuma. Porque quando você ouve com parcialidade, você distorce a verdade. A verdade é transmutada, e se a verdade é alterada, ela já não é mais verdadeira, ela é engano. E os sacerdotes estavam, portanto, comprometidos na sua audição. As distorções, queridos, nesse campo, elas são destruidoras. E quantas pessoas estão destruídas porque comprometeram a audição, passaram a ouvir mal, e ali naquele momento Pedro corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote, do representante legal. Olha, é interessante isso, porque se tomarmos o conceito que os judeus tinham de lado direito e de lado esquerdo, nós temos um problema aqui. Porque os judeus entendiam que do lado direito estava a bênção, do lado esquerdo estava a maldição. O judeu entendia que o filho que era abençoado com a mão direita tinha direito à maior parte da herança, e o filho que era abençoado com a mão esquerda tinha direito à menor parte da herança. O judeu fazia os seus atos de entrega, de oferta, com a mão direita, porque com a mão esquerda ele fazia todos os atos que ele considerava impuros. Então, nesse momento em que a orelha deste empregado do sumo sacerdote é cortada, a orelha direita, parece que é como se representasse que a melhor parte da sua audição estava comprometida, que os seus ouvidos, o ouvido da instituição legal, da religião que escravizava, só enxergaria agora pelo seu lado doentio, impuro, e portanto a verdade de Deus, santa, transmitida, só chegaria aos seus corações distorcidas, porque ao cruzarem a via da sua audição, estaria parcializada. Eu quero lhe dizer nessa noite que, em nome de Jesus, os seus ouvidos hão de estar curados para receber o novo de Deus, e você será abençoado pela voz dos céus. Amém, querido? Os sacerdotes conseguiram ser piores ainda, porque
eles escutaram a Jesus. E até creram nos milagres. João capítulo 11 diz que quando Lázaro é ressuscitado dentre os mortos, os sacerdotes judeus fazem uma conferência. Eles se reúnem, porque Lázaro havia sido curado e as pessoas agora, Lázaro havia sido ressuscitado, e as pessoas agora estavam indo para a casa de Lázaro, para testemunharem aquilo que Jesus havia feito. E diz que muita gente estava crendo em Jesus por causa do milagre que ele operara na vida de Lázaro. Meu irmão, se eu fosse impactado com esta visão, eu acho que eu me cairia aos pés de Jesus e o beijaria e o adoraria. Diz que os sacerdotes se reuniram lá no capítulo 11 de João e diz que eles disseram: olha, ele operou um milagre incontestável. O que esse homem fez é um sinal, é um prodígio. Nós precisamos matá-lo. Você consegue entender isso? A lógica seria se renderem à adoração. A lógica seria dobrar os joelhos e dizer: então é o Filho de Deus. A lógica seria: não, nós vimos sinais, prodígios e maravilhas se cumprirem na vida dele. Mas o que eles disseram, está lá em João, eles disseram assim: olha, as pessoas vão deixar de crer em nós e passarão a crer nele. Logo Herodes virá e tomará o governo das nossas mãos e entregará na mão de outros. Nós vamos perder a nossa posição, é a expressão que está lá. Quando os ouvidos estão contaminados, você consegue escutar a verdade, mas os interesses irão contrariá-la. Eles estavam no limite mais absurdo do que um homem pode fazer. Eles creram no que havia acontecido. Creram, acreditaram, mas não conseguiram se render em fé. Porque há um abismo entre acreditar e ter fé. Mas os discípulos de Jesus também estavam comprometidos na escuta. A presença de Jesus era tão intensa na vida deles que parece que eles estavam banalizando isso. Era tão evidente o operar de Deus na vida deles, eles já tinham escutado e visto tantos milagres e parece que seus ouvidos estavam distraídos, para sermos mais suaves. Jesus olhou para eles e disse: vamos orar um pouquinho mais. E eles dormiram. Vamos orar um pouquinho mais e eles dormiram. Vamos orar um pouquinho mais e eles dormiram. Era Jesus convocando e eles resistindo. Os discípulos, eu, você, representados ali. Os discípulos eram a representação de todos nós. Jesus nos convocando e nós distraídos. Quando nós nos distraímos nas coisas importantes, nós nos condenamos nas coisas essenciais. Quando nós nos distraímos do chamado, nós nos perdemos na bênção. Se não ouvirmos a Jesus, não temos rumo, não temos destino, nos perdemos nas decisões. E então vamos fazer como um dos discípulos, porque diz que quando Jesus então é preso, diz que todos fogem e o abandonam. E diz que um discípulo ainda fica por ali, porque ele tinha ido dormir, ele não tinha ido orar. Diz que ele foi enrolado em lençol lá para o monte. E diz que na hora que todo mundo vai embora e foge, ele fica lá enrolado no seu lençol.
Diz que alguém vai lá correndo, diz, tem um ali, pega. Segura no lençol e ele escapa. E como é que ele escapa? Nu. Ele não tinha nem se vestido, só se enrolou no lençol e escapou nu. Eu quero lhe dizer, querido, que quando você não escuta bem, você vai acabar ficando despido, vai perder tudo. Se os seus ouvidos não estiverem afinados com a voz do trono de Deus, você vai perder tudo, até o lençol. Deus quer afinar os nossos ouvidos nessa noite com os céus, amém? Amém, amado Deus? Segundo lugar, a fala viva precisa tocar a nossa escuta. Jesus era o verbo de Deus, o Logos, a palavra encarnada era Jesus. João diz que ele era o verbo, algumas versões diz a palavra, no grego é o Logos. Era a palavra com seu poder de consciência, era a palavra com o seu poder de gerar. Jesus era a palavra, ele estava ali, mas era necessário que houvesse uma sensibilidade para sentir o toque da palavra. A diferença entre o que eu lhe digo e a diferença de Jesus como a palavra, como o verbo, é que o que eu lhe digo pode chegar nos seus ouvidos e passar direto, mas Jesus como a palavra toca em você. Agora, o fato dele tocar em você não significa que uma mudança vai acontecer, porque o toque de Jesus não violenta, o toque de Jesus sensibiliza. Mas você só abre a porta se quiser. Ele não arromba, ele não empurra, ele não faz força na porta e diz abre de qualquer jeito. Não, 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 não. Ele quer curar a nossa audição. Veja, ele tocou na orelha daquele homem e era como se ele estivesse dizendo, eu quero curar a audição desse povo. Nós precisamos ser tocados pela palavra viva, porque a palavra viva, ela vai gerar uma mudança em nós. Veja, Jesus tocou na orelha, mas era o ouvido que precisava ser curado, para que o coração pudesse capturar o som dos céus. Era uma sensibilidade que estava apenas no símbolo, mas que precisava acontecer na alma. Então, quebre o seu coração hoje e deixe que ele haja aí dentro. Deixa ele trazer a cura para o interior, para o coração ferido. Se não se permitir ser tocado pelo Espírito Santo, não haverá convencimento. Então a soberba vencerá, e a soberba não pode vencer. Ser tocado pelo som dos céus é uma obra do Espírito Santo. A resistência tem que ser quebrada para que haja cura, e Ele quer nos curar nessa noite. Quer curar os nossos ouvidos, quer curar a nossa alma, quer tocar na profundidade do nosso ser, para que nós possamos escutar a sua doce voz, poderosa voz. Quando escutamos, nós somos transformados, mas precisamos continuar trabalhando a terra, porque a parábola do bom semeador diz que a semente era lançada na terra, mas os tipos de terra determinavam o desenvolvimento da semente, e o Senhor Jesus explica que a semente é a palavra de Deus. Então perceba que a palavra tem o seu curso,
Mas o desenvolvimento desta palavra dependerá da condição do terreno em que ela é semeada. Então eu preciso ser a boa terra. Eu preciso ser trabalhado. E esse trabalho começa a partir do que você quer. Para que o que Deus quer aconteça na minha vida e na sua. Deus vai fazer a semente prosperar em nós, amém? Porque a nossa terra estará pronta para o cultivo de Deus, amém? Por fim, ouvidos sarados escutam o som do céu. Eu quero ouvir o som do céu, sabe? Sabe como é gostoso quando você está em uma luta? Aí você não sabe mais o que fazer, porque as coisas deste mundo lhe deixaram zonzo de um lado para o outro. Aí você se lembra que você tem Deus. Porque às vezes parece que a gente esquece. Aí você vai lá e dobra os joelhos e começa a orar. Era uma oração assim meio despretensiosa, sabe? Você começa lá como quem não tem tanta expectativa assim. Porque nós somos de fato analfabetos no quesito oração. O Senhor diz que nós não sabemos orar como convém, mas aí você tem um ajudador. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você está lá dobrado, orando, e de repente o seu coração é tomado, a sua alma é encharcada de um amor que você parece que desconhecia, mas ele lhe é familiar. O amor de Deus lhe toma, o seu coração é enobrecido na graça, a sua alma se enche da presença dele, e você chora, se derrama. E quando você levanta, é como se você estivesse escutado o céu. A angústia cede espaço para a paz. Não tem mais aprisionamento do espírito, a tua alma está livre. Deus vai restaurar a tua audição, e você vai ouvir o som dos céus, e vai ser aquecido pela presença de Deus, e o Espírito Santo vai mover você ao encontro do trono. Aleluia! Porque a voz dos céus é assim, ela acalma a alma, ela nos acalma, traz paz. Com o bebê é assim. A mãe está lá grávida, mas ela tem um carinho com aquele bebê que está lá no seu ventre. Ela alisa a barriga, e ela conversa com ele, e ela canta para ele. E quando ele nasce, recém-nascido lá, a voz da mãe lhe acalma o coração. Ele escuta a voz da mãe, está chorando, e a mãe carrega, coloca nos braços e começa a cantar para ele. E ele se acalma. Eu lembro dos meus filhos. Eu brincava muito com a barriga da mamãe. Conversava com os meus filhos muito na barriga da mãe.
Sempre falei com eles na barriga da mãe. Eles nasceram pequenininhos. E eu gostava de botar eles para dormir. E sempre quando eu ia colocá-los para dormir, eu cantava a mesma música. A letra não era boa, mas a melodia era gostosa. E eles dormiam mais ligeiro no meu braço do que no braço de qualquer outro, até no braço da mãe. Ela disse que não sabe disso. A voz da mãe acalma o filho. A voz dos céus vai acalmar você. Você vai sentir a voz de Deus. E você vai sentir paz no seu coração, na sua vida. Porque a voz de Deus, ela está aí. E você não pode perder a familiaridade com essa voz. Deus fala. A sua voz nos conforta. Mas se a audição estiver comprometida, essa voz já não nos será familiar. E nós vamos continuar perturbados. Portanto, é preciso haver uma cura na escuta. Ali a orelha era o símbolo do ouvido. Mas o ouvido é o símbolo do coração. Deus quer curar aí no coração, então deixa Ele agir. Deixa Ele curar. A voz do céu dá norte. A voz do céu guia a gente. Sabe quantas pessoas estão perdidas? Perdidas em casa, perdidas na vida, perdidas no ministério, perdidas dentro das igrejas, perdidas. Porque a escuta ficou prejudicada, então ficaram sem norte. Insistem na dor, insistem na ferida, insistem na mágoa, insistem no ressentimento. É preciso que haja cura, para que haja norte, para que haja direção, para que haja um destino de vitória. Hoje Deus quer curar o nosso coração, a nossa escuta, para nos remover das frustrações, dos porões da alma que encharca a nossa vida de asco. Ele quer nos tirar disso, para que a gente possa caminhar num destino de vitória. E eu sei que Ele tem um destino de vitória para você. O inimigo talvez lhe prometeu fracasso. O inimigo talvez lhe apontou a destruição. Mas eu quero lhe dizer que a voz do Senhor é libertadora. A voz de Deus vai guiar você para o seu rumo de vitória. A voz dos céus libera milagres. Estava ali Jesus. Estava ali toda aquela turma. E Ele opera milagres. Sabe por quê, queridos? Porque uma escuta doente comprometeu o único canal para o milagre. Porque milagres advêm de uma fé apropriada. Quando eu lhe falo de uma fé apropriada, eu quero que você entenda que não é uma energia que atrai coisas boas, porque as pessoas costumam dizer assim, né? Não, tem uma boa energia, aí vai atrair coisas boas. Não, a fé não é uma boa energia que atrai coisas boas. A fé que aparece aí na sua Bíblia, ela tem a ver com fidelidade, do grego pitis. Fidelidade.
A fé como aliança. A fé como estabelecimento de um relacionamento que convida Deus a agir. A fé que lhe liga àquele que lhe abençoa e lhe diz: eu preciso da sua bênção. É dessa fé. Mas quando a audição está compromissada, essa fé não pode ser gerada em nós. Sabe por quê? Porque está escrito nessa palavra que essa fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então uma audição contaminada não pode ouvir, bloqueia o canal disparador do milagre, porque o teu milagre vem pela via da fé. E hoje Deus vai restaurar os seus ouvidos, para que a sua fé possa estar conectada ao trono do Todo-Poderoso, e então você seja alcançado pelos milagres de Deus. Ele quer operar um milagre na sua história. Seja sarado na escuta e desatado para milagres. Amém, querido? Que hoje as nossas orelhas se convertam em parabólicas, que vão se mover na direção do trono de Deus, na direção do Messias, que vão aperfeiçoar e aprimorar a nossa capacidade de ouvir. Vamos direcionar a nossa audição para os céus e escutar a voz de Deus, não com uma orelha só, não em mono, mas em estéreo. Ouvir totalmente, completamente, perfeitamente, ambos os ouvidos, sem audição seletiva, preconceituosa, disponível para Deus. Porque se você estiver disponível para Ele, então com certeza você estará na veia do milagre, do crescimento, da prosperidade, da paz com Deus, da alegria no Espírito. Eu creio que hoje Ele está tocando em você, e eu sei que a cura dele vem sobre a sua vida, e que os milagres do Senhor vão se consolidar na sua história, e você vai ser voz de Deus na sua casa, e vai semear a cura de Deus no seu território. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora, por favor, em nome de Jesus, porque eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar por este milagre de Deus, que é ouvir bem ao Senhor. Eu quero orar com você. Erga sua mão ao céu, por favor. Ore comigo e diga: meu Deus, eu estou aqui em tua presença. Eu te peço, por favor, que o Senhor cure a minha audição, os meus ouvidos espirituais, para que eu possa escutar o som do céu. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, porque eu sei que ela vai me guiar, ela vai me curar, ela vai abençoar os meus dias e vai me desatar para os teus milagres. Senhor, me abençoa hoje, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus. A Ele a glória para sempre, o louvor e a adoração, porque Ele é digno.